Quando começou a Igreja Universal falando nisso? Começou no final dos anos 70, eu creio. O Edir Macedo chegou aí com você alguma vez? Não, o Edir Macedo sempre foi água e óleo em relação a mim. Todas as nossas conversas foram conversas de antagonismo total. Sim, ele não crê de fato em Jesus. Ele não crê nem em Deus. Eu já ouvi o Edir Macedo dizer, Deus, com alguém lá disse assim, se Deus quiser, com a graça de Deus acontecer, Deus não, Deus é lá para os outros, para a igreja, aqui Deus sou eu, quem manda sou eu. Os maiores ateus, aliás, os únicos ateus que eu conheci na vida são pastores ou padres que ficam escondidos sob batinas, sob colarinhos clericais e atrás de púlpitos, enganando essa população, essa manada de alienados, mas eles próprios não creem em Deus, porque se crescem, eles não agiriam de maneira perversa como agem. Como que a Igreja Universal ficou tão grande? Porque é fácil, quanto mais mentira, mais cresce. Foi Jesus que disse isso. É que o pessoal não crê em Jesus, mas está tudo dito no Evangelho. Jesus disse, se eu tivesse falado mentiras, haveria uma multidão comigo, mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Continua tudo igual, meu amigo. Se você quiser crescer na internet, fale um monte de idiotices. Você vai bombar para milhões e milhões e milhões. O que é um mistério extraordinário, eu acho uma graça divina incomparável, é você ir falar a verdade e ainda ter milhões de pessoas te vendo. É dificílimo. Porque há um bloqueio, há um negacionismo cognitivo subjacente na estrutura da mente humana, que é um negócio chocante. Eu estava falando sobre esse grande OVNI que a gente viu ali. No dia seguinte, todo mundo falava, todos os jornais. Um mês depois, você tinha que perguntar. Rapaz, você lembra que coisa chocante? Aí o pessoal, pois é, aquele negócio é inexplicável. Um ano depois, você puxava o assunto, tinha gente que dizia, eu não gosto nem de me lembrar daquilo. 10 anos depois, você dizia, você lembra? Você estava lá comigo, do meu lado. O cara diz, olha, tudo que é inexplicável, eu faço tudo para esquecer. É assim que a mente humana funciona na maioria das vezes. Uhum. Pouca gente gosta de ficar de olho aberto do princípio ao fim do processo. Pouca gente, se você me disser, se vier um asteroide para cá, para a Terra, e não tiver meio de destruí-lo, até ele se chocar com a Terra, o último lugar para o qual eu irei, porque não haverá salvação também, não faria nenhum sentido, é para debaixo da terra, para me esconder, para fechar os olhos. Eu ia ficar de olho aberto até o final, até a última constatação sensorial que eu pudesse ter. Eu não tenho medo de nenhuma verdade e de nenhuma discussão sobre o que seja verdadeiro, cientificamente constatável, seja historicamente demonstrável, o que a gente possa palpabilizar, o que a gente possa demonstrar. Tudo isso é o que mais me atrai. O que não é assim, eu fico vendo a multidão, todo mundo hoje é mestre, é professor, vai e falam coisas chocantes. Não, eu recebi uma revelação de um ente, de uma nave espacial que me disse isso, me disse aquilo outro, aí vem essas explicações subjetivas, como você disse aí, eu não levo nenhum desse pessoal a sério. E olha, que eu creio nas multidimensionalidades todas. E a partir de constatações minhas, a partir de teorias de natureza científica e, sobretudo, a partir do testemunho bíblico, que para mim é inquestionável. Certo. Não, eu perguntei sobre essa questão da ligação do senhor com o Edir Macedo, que eu pensei que em algum momento o senhor foi mais próximo dele, para não dizer amigos e tal. Não, né? Não, eu sempre preguei o Evangelho de Jesus, ele sempre pregou outra coisa. O negócio dele sempre foi grana, dinheiro, poder e o que ele é e alcançou. Então, entre nós, as nossas conversas, e houve algumas, eu ajudei inclusive a tirá-lo da prisão quando ele foi preso. Por que ele foi preso mesmo?
por charlatanismo, curandeirismo e uma terceira acusação. Eram frágeis. Era mais um desejo de prendê-lo. Ele tinha 1000 outras razões pelas quais ele poderia ser investigado e preso. Mas a origem dele ali foi ali no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Foi ali no Rio de Janeiro. A origem dele ali tem alguma ligação? Ele era da Umbanda, do Candomblé. Ele era alguém de cultos afro-ameríndios ou afro-brasileiros. Entendi. E durante algum tempo, quem me disse isso foi o pastor Túlio Barros, pastor da Igreja Assembleia de Deus de São Cristóvão. Tem ainda uma testemunha viva hoje, Nemuel Kessler. Ele me disse 2 vezes ou 3, uma delas na presença do Nemuel Kessler, que ele tinha um membro da igreja dele que fora motorista do Edir Macedo e que levava o Edir Macedo para uma cachoeira ali na Floresta da Tijuca para arriar uns despachos, mesmo depois dele já ser o Bispo Macedo. Ele continuava fazendo esse sincretismo particular e pessoal. Então, o Edir Macedo acende vela em qualquer direção. Hoje, quem é o 02 da Universal? Não tem. Ele tenta fazer do genro dele, do marido da filha dele, o 02, mas o garoto não tem carisma. O carinha lá nada. O carinha lá do Casamento Blindado, né? Não tem carisma para nada. E o filho mais velho dele, que era o adotivo, o Moisés, se declarou gay há uns 15, 20 anos atrás, aí foi expulso, ficou desaparecido um tempão. Agora ele está de volta, o menino, mas não tem nada a ver com o Universal, nem com a família, é um garoto até bonitinho. Já está aí com os seus 30 e tantos anos, talvez 40, mas não tem substituto. E quem briga com ele, ele cala com dinheiro, ó. Grana, e some, fica calado e desaparece e não volta nunca mais. Quando o Macedo morrer, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer nos detalhes. Eu só sei que aquilo ali vai cair igual um castelo de areia. Não me admirará se um grande hotel comprar o Templo de Salomão, ou se aquilo se transformar num grande centro de convenções, comprado por uma grande multinacional, ou por um banco, ou por alguma coisa assim. Agora, em pé não vai ficar. Nem isso e nem tudo mais. Nem a Record. Nada. Porque até a Record, até o dia de hoje, ainda precisa de aportes de capital da Igreja Universal do Reino de Deus. Tipo um aluguel de horário na grade, né? Claro. Para financiar. Sem o que ela não se viabiliza. Nossa. Se viabilizava agora aqui no governo Bolsonaro, a verba toda que antes ia para a Globo, isso e aquilo, eles convergiram para lá, para outras pequenas estações de televisão de pastores ou bispos ou apóstolos evangélicos que nadaram de braçada. Quando acabou o negócio, acabou a mamata. Era desse jeito mesmo? Era, não, é desse jeito que funciona. Toma lá da cá. Toma lá da cá é o mínimo, né? Entrar no assunto polêmico. Uhum. Aqui a gente já trouxe alguns casos aqui. Inclusive... triste, né? Histórias e tal. Você já ouviu falar do termo honradinha? Como? Honradinha. Não. Não, digamos que é aquela mulher vai muito à igreja, meio assim, é difícil você olhar pra ela e você falar assim, putz, essa pessoa faz coisa por debaixo dos panos. Eu conheço trai o marido. as mulheres, eu não conheço o termo, mas as mulheres eu conheço assim, aos milhões. Conhece? Os milhões? Isso, pelo amor de Deus, porque tá cheio. Faz coisa quase, escondida. Usando agora a expressão que você me deu, tá só quase, a maioria é de honradinhas. É que tem as verdadeiras e tem as falsas. Mas tem, né? As verdadeiras, infelizmente, são grupos minoritários. Como são minoritários quase todos os grupos legais, bons, como Jesus disse, a porta é estreita e o caminho é estreito, e são poucos os que acertam com ele. A maioria é manada. Em qualquer que seja a perspectiva da humanidade, a maioria é manada de manipulação. E quando se trata de igreja, então a hipocrisia, a promiscuidade,
a traição, o adultério. Aí você está falando com um cara que viveu dentro do intestino grosso dessa comunidade. Que fui assediado por mulher de pastor que não acaba mais. Meu Deus. De gente que chegava na porta do meu hotel, deixava cair a roupa peladinha, deixa eu entrar para te dar, reverendo, pelo amor de Deus. Eu passei décadas vendo as honradinhas e atendendo o marido das honradinhas, as honradinhas que se diziam arrependidas, e no meio da conversa elas diziam: eu estou arrependida, mas nem tanto. Sempre tive uma vontade enorme de conhecer o Senhor, assim, totalmente sem nada. Então, você está falando com um homem que não aprendeu nada do que estou dizendo aqui em livros como A História do Liberalismo do Brasil, o livro da literatura. Li muito, mas o que eu estou te dizendo aqui tem a ver com palpabilidades, concreções, experiências, com sensorialidade, com uma existencialidade do meu cotidiano. No seu cotidiano... Já houve muitas honradinhas. Muitas honradinhas. O cara chega, descobre uma traição. Chega lá, pastor, me ajuda, o que eu faço? Minha mulher tá me traindo, às vezes é com o irmão da igreja, às vezes é com o cara do trabalho, às vezes é o personal, a gente não sabe. Mas tem algum motivo ali que ele descobriu que a mulher tá traindo, que ela não é aquela mulher confiável. Que tipo de conselho você daria pra esse cara? Cara, se você abrir aqui no caiofab.com.br, no meu portal, tem milhares de... Eu não estou sendo hiperbólico. Não é exagero esse número. Milhares de conselhos meus. É só entrar aqui, caiofab.com.br, textos. Escrever lá. Qualquer coisa que você queira. Meu marido quer sexo anal, eu não sei se dou. Meu marido quer fazer um trisal comigo. Eu fui levada para um swing. Meu marido e mais 3 pastores e as esposas estamos fazendo suruba. Porra, mas aí tem coisa que é muito descarado, né? Pois é, então, eu só estou te falando das descaradas, imagina daquelas que são mais humanamente discretas. Tem para todo lado. Não, mas você chegou a receber pessoa se eu cheguei a receber, falando não. Que faz suruba? Se eu cheguei a receber... Swing de pastor, que história é essa? Cara, desculpa, você tá totalmente alienado desse negócio. Esse negócio é infinitamente mais podre do que você pode imaginar. Aí vocês só dão ênfase no dízimo, nas ofertas, na ladroagem e na ambição política, de quererem ficar perto do poder para obterem cotas de publicidade, dinheiro, templos, isso e aquilo. Isso é um aspecto da putrefação. Agora, tem um outro, que é essa promiscuidade antiga desses entes incuráveis, de pastores que não aguentam, porque o cara tem um poder muito grande, ele está ali em cima, aquele bando de mulher mal casada, olhando para aquele cara que está ali se vendendo como um macho alfa da comunidade, gostoso, com um senhorzinho malta, com um relógio não sei de quê, com um sapato assim, que chega num carrão, em alguns lugares botam até tapete vermelho para ele entrar. Então, a sedução dessas idiotas é a coisa mais fácil do mundo. Então, eles deitam e rolam, literalmente. Não precisa ter swing nem suruba. É aquela promiscuidade sucessiva. Olha, há 50 anos atrás, já tinha denominação evangélica nesse país, que eu não vou citar o nome, mas era mais de uma. Mas uma delas era conhecida pelo seguinte: tinha muito pastor itinerante. O cara morava em São Paulo, mas viajava pelo Brasil. Vixe Maria. Aí ele ligava para as igrejas onde ele ia pregar, dizendo: meu irmão, estou indo aí, vou passar uma noite aí, outra na cidade tal, outra na cidade tal, e eu queria que aí, quando eu chegasse, você providenciasse uma irmãzinha bem novinha, com biotipo tal, para dormir comigo no hotel. Na outra eu já falei com fulano, já falei com cicrano. Isso eu estou te falando de 50 anos atrás. Não é de agora. Agora ficou infinitamente pior. Vocês não sabem da missa o terço. E aí eu é que sou o herege.
porque não tenho papas na língua para falar essas coisas. Eu me reservo ao direito de não sair dando nomes para todo lado, porque todo mundo tem pai, mãe, filhos, netos, que não merecem terem os seus nomes e suas famílias devassadas, mas que são filhos de indivíduos do pior caráter possível. Tem muita gente na bandidagem com mais ética conjugal do que pastores atrás dos púlpitos. Meu Deus do céu. Há um tempo atrás, assim, eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí algumas pessoas... Comecei a entender que algumas pessoas falavam sobre pastor que trai, entendeu? Mas a igreja abraça, que... essa questão, por exemplo, das mulheres ficam muito tempo na igreja, etc. Elas ficam ali de conversinha com o irmão, de que as meninas novinhas, elas querem o carinha que toca saxo, o baterista, ou da guitarra, do ministério. O Ministério do Louvor, então, tem para todo lado, mas não tem ninguém que se compare ao pastor. Se o pastor não for honesto, ele come todo mundo. E é terrível. E outra coisa, eles todos sabem. Eu fui proctologista de todos eles, fiz colonoscopia na maioria deles, cuidei da situação das esposas deles aos milhares, sem exacerbação numérica, aos milhares, como faço até o dia de hoje. Quando o bicho pega, eles me procuram até hoje. Até o dia de hoje. Com tudo que eles possam querer dizer a meu respeito, na hora que o bicho pega, eles sabem onde eles podem encontrar discrição, acolhimento, conselho, sensatez, sabedoria e diminuição de agravos, diminuição de tragédias, como Paulo mandou. O apóstolo Paulo disse: aqueles que são membros do corpo, que no nosso corpo nos são os que carregam menor dignidade, a esses nós revestimos de muito maior honra. As suas mãos estão de fora, seus braços também. Agora, da tua cintura para baixo, além da calça, tem no mínimo uma cueca aí, não tem? Não dá para eu ver daqui só se eu tivesse visão de raio-x, porque é considerado um membro. Esse aqui tem muito mais honra, esse teu membro aqui, do que o outro, esse honradinho que você tem aí entre as pernas. Entendi. Esse está coberto por uma calça e por uma cueca. Então, onde existe a verdadeira Igreja de Cristo, tudo que não deveria haver era a exposição desses aspectos de natureza de tragédia íntima. Uhum. Agora, por outro lado, só ficou esse bordel, e a relação entre igreja e bordel não é de hoje. Já que vem um professor de história aí amanhã, pergunta a ele, ou depois de amanhã, qual a importância dos bordéis no crescimento da Igreja Católica na Idade Média? Perguntar. Pode perguntar. Os bordéis eram fundamentais, porque se você ler, eu já li tudo isso, documentos antiquíssimos, que diziam o seguinte: se uma mulher gozasse, era um pecado maior do que se ela desse a bunda para o vizinho. Se o marido transasse com ela e não fosse com fins procriativos, era um pecado maior do que se ele cometesse um adultério ou ela cometesse um adultério, que tinha lá sua punição, mas era menos gravoso. A história desse negócio todo é pavorosa. É que, graças a Deus, ou não sei se graças a Deus, na minha opinião, não. Acho que se todo mundo soubesse a história da história com meticulosidade, ninguém estava na igreja. Talvez não, mas estivessem na fé. Uhum. Porque enquanto eles não sabem da história, eles ficam na igreja, mas não na fé. Entendi. Aí quando eles começam a saber da história, a maioria se escandaliza e larga a igreja, a fé e tudo mais. Aí é pior a emenda que o soneto. Entendi. Hoje é que o evangelho produza raízes mais profundas.
no coração dele, como na Ana Paula Valadão, que está sofrendo a beça de ver o que acontece com o irmão e o que o irmão provocou na vida da família toda, do pai e tudo mais. Você consegue explicar? Tudo bem que o David Leonardo, você começou a conversar com ele tem 10 dias, semana passada. Mas você poderia explicar? Eu estou conversando com a Ana Paula também. Tá conversando com ela? Porque eu conheci a Ana Paula, ela devia ter 3 anos. Eu sou amigo do pai dela, do Márcio. Eu fui amigo de quem foi predecessor dele na Lagoinha, que ficou doente, teve uma estafa incurável, o pastor Rego Nascimento. Sou amigo do Reuel Feitosa, que era companheiro do pai dela. Eu chegava para pregar em Belo Horizonte há 50 anos atrás, o meu amigo George Foster, que já faleceu, me pegava no aeroporto e disse, vamos encontrar o Márcio, o Reuel, o fulano e o Beltrano. Eu já preguei algumas vezes na Lagoinha, já preguei no seminário da Lagoinha, antes da Lagoinha virar essa coisa que hoje disputa a marca, disputa a franquia, e que se tornou um negócio horroroso com esse menino, o irmão dela, o André, que é um ser ambivalente, ambíguo à beça, a meu ver, dodói, muito dodói. E ela sofreu muito, a meu ver, os sofrimentos que a Ana Paula carregou durante muitos anos na vida tinham a ver com as coisas que ela via, assistia, experimentava e não verbalizava. Eu acho que ela iniciou um processo de cura pessoal agora. Ela ficou doente e teve depressão? Longas e profundas. Os meus amigos que a conheciam, e eu orei muito tempo por ela. Porque me dava eu tinha e tenho um carinho muito grande pelo pai dela, pela família, por muita gente. Eu posso ser considerado o mais veemente de todos os cortantemente falantes nesse processo todo. Mas o meu coração é cheio de ternura, de amor e de boas memórias no tempo em que as coisas não eram horrorosas. Como eu te disse, nunca foram boas. Mas elas se tornaram verdadeiros infernos, verdadeiros tártaros. Antes eram purgatórios, depois viraram tártaros, que na definição grega é o pior do inferno, é o tártaros. É o que a gente assiste hoje nesse meio, nessa ambiência. O que está acontecendo na Lagoinha é que ela sempre se envolve em polêmicas. Polêmica porque o André Fernandes leiloou um relógio no meio do culto. Polêmica que o cara só anda de roupa de marca importada, Gucci, Louis Vuitton. Não é só polêmica. Entendeu? Agora tem área VIP na igreja. Agora, isso é anticristo, cara. Você consegue imaginar Jesus, que disse que o Filho do Homem não tinha de reclinar a cabeça? Tem um pastor lá dizendo, glória a Deus, porque a gente aqui recebeu, vamos fazer uma rifa de um carro de não sei quantos mil, andando com Rolex de milhares e milhares de dólares e Patek Philipes e não sei o quê. É uma ostentação brega, que nem gente rica faz, porque rico já passou dessa, né? Isso é coisa de gente complexada, que nunca teve nada e que fica fazendo esse tipo de ostentação, que além de ser feia, além de ser brega, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, não parece com Jesus, não tem nada a ver com Cristo dos Evangelhos. Isso é uma outra invenção, é um outro Evangelho. É nesse sentido que o pastorzão está dizendo que Jesus não faz ninguém feliz. É esse Jesus aí que não faz ninguém feliz, que não salva da angústia, que não tira da infelicidade, que não resolve nada. Só cria um grupo enorme de pessoas sonâmbulas, que precisam ser acordadas. E quando você tenta acordá-las, elas ficam até com raiva de você tentar despertá-las daquele estado de sonambulismo. Mas a Ana Paula é uma boa moça. E eu tenho esperança de que esses próximos anos vão trazê-la para um estado de equilíbrio. E não creio que tenha salvação nem solução para a Lagoinha
global ou para isso tudo, porque vai pulverizar e dividir tudo também. Pulverizar e dividir tudo? Já tá. Já tá? Já tá, só vai aumentar. Eu ia te perguntar assim, por exemplo, tem um irmão, o André Fernandes, certo? Tem ela, tem mais quem ali? O Lucinho, né? Pastor Lucinho. Que tá lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Todos eles em Belo Horizonte. O André tá fora, né? Tem um rapaz aqui de Alphaville, onde o meu amigo Minotauro tá frequentando, meu amigão querido. Minotauro tá lá, é verdade. Frequentando. Se batizou, né? Eu só não falei nada porque, meu Deus, se tá... Deixa ele ter a experiência dele. Sim. Deixa ele ter, deixa ele crescer, deixa ele prosseguir. Eu o amo há muitos anos. Tanto a ele quanto ao Rogério, irmão dele, com quem eu até iria estar no podcast do Rogério no Rio, mas eu não tive tempo. Mas são meus amigos amados, queridos. Então, deixa ele. O Jesus é soberano para falar com ele. O Espírito Santo é vivo. Não precisa que alguém vá lá e diga, olha, isso, aquilo, aquilo outro. Mas, a meu ver, ele botou o pé num esqui que dentro de um tempo vai apresentar a sua verdadeira face para ele. Ele é esperto, ele não é tolo, ele não é bobo. Eu sei que ele é um homem sincero e sei que Deus vai falar com ele. Agora, a meu ver, não foi o melhor lugar para começar, honestamente falando. A Lagoinha tem alguma coisa de diferente assim? Porque tanto influenciador, ou entre aspas, famoso... Não tem nada. Acaba indo pra lá. Não, é só a inescrupulosidade que foi colocada. O que foi especial ali? Foi o louvor do Diante do Trono da Ana Paula Valadão, que foi o que catapultou a Lagoinha, que é uma igreja num bairro pobre. E outra coisa, a primeira marca da Lagoinha foi a chamada renovação espiritual no final dos anos 50 e início dos anos 60. Ela era uma igreja... dessa época? Ela era uma igreja batista. Aí ela passou por um processo de pentecostalização, apelidado de renovação espiritual. Foi isso que a distinguiu em Belo Horizonte. Aí veio o pastor Rego Nascimento, o Reuel Feitosa, o Márcio Valadão, o pai deles, que é um homem manso, bom, não tem mão de ferro, não tem aquela patolada que é capaz de... Ele não é um cara que se sente dono da igreja. Não, ele não se sente, mas veio, depois disso, um segundo momento de catapultamento, de visibilização, que foi a música. Quando surgiu o grupo Diante do Trono, a Ana Paula era o principal expoente desse grupo, e aí ganhou no meio evangélico uma sonoridade, definiu uma determinada melodia congregacional que foi cantada já nos anos 90, final dos anos 90, de ponta a ponta do Brasil. Ela era uma jovem ainda. Você veja, nos anos 90, já tem quase 30 anos, 20 e tantos anos, 25 anos. Sim. Então, para mim, isso tudo foi ontem. Mas para quem nasceu em 80, os anos 90 já passaram há muito tempo. Para mim é que é tudo muito ontem. Uhum. Pois bem, mas aí, à medida em que, com o passar do tempo, houve o dissolvimento do grupo musical e houve a implantação da marca Lagoinha, e no coração dela, por razões que só ela, se quiser, pode explicar, o coraçãozinho dela entrou em depressão. Quem surgiu nessa história dela foi o irmão dela, que é um senhor inescrupuloso. Total inescrupuloso em todos os sentidos. Eu não vou passar disso aqui porque não me sinto no direito de penetrar em nenhum aspecto de natureza íntima da conduta dele, mas ele é um sujeito em relação a quem eu não tenho o menor respeito, a não ser aquele que Jesus me manda ter pelo significado da existência humana.